Beleza. Então, Natália, bem-vinda, né? Tá se juntando ao time aqui de interessados em sistemas fluidos, vou botar assim. E aí, a gente, nessa jornada que a gente está empreendendo nesse período, a gente está sendo guiado pelo livro do Prausnitz, né? E outros, né? Termodinâmica molecular de sistemas em equilíbrio de fases, né? Sistemas fluidos em equilíbrio de fase, ou de equilíbrio de fases fluidas. E a gente né, a gente começou essa jornada 3 encontros atrás, e com alguns atropelos aí de calendário, mas a gente está avançando devagarzinho. Hoje acho que a gente consegue dar uma boa esticada, porque, pelo menos por enquanto, não há nenhuma confusão aí de compromissos e calendário. Então, a gente provavelmente consegue usar o tempo todo do nosso encontro. E aí eu vou compartilhar a tela aqui, para a gente continuar esse esforço de sermos guiados pelo livro. Coisa um pouco diferente no nosso tempo. E o chat. Beleza. Só me deem um retorno mínimo aí se vocês estão vendo o livro já com a tela compartilhada. Ah, valeu, Assunção. Obrigado, Douglas também. Obrigado. Bom, então acho que hoje, né, depois daquela longa introdução que a gente fez, pegando aí os encontros passados e o encontro em que a Juliana também apresentou para a gente a técnica da dinâmica molecular, várias nuances ali importantes, aquela apresentação dela para a gente, acho que hoje acaba sendo o efetivo ponto de partida para a gente pensar nos sistemas de várias substâncias, né, de misturas, e a termodinâmica desses sistemas. E uma propriedade que aparece para a gente já comentou nela, mas não explorou muito, porque justamente o que a gente vai fazer aqui ao longo desse semestre, e muito passa por explorar essa propriedade, envolve o potencial químico, né, que é uma grandeza que a gente não tem a medida experimental, né, mas aparece no nosso manejo da termodinâmica já na primeira lei, indicando uma mudança da energia interna do sistema a partir de uma mudança da quantidade de cada espécie presente no sistema, né? O potencial químico ele acaba tendo esse sentido. Inclusive, o livro ele sugere uma interpretação do potencial químico em comparação com outras grandezas intensivas nesse manejo que a gente faz. O potencial químico, tendo em vista a composição, a pressão como um potencial mecânico do nosso sistema e a temperatura como um potencial térmico, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente vai explorar bastante essa noção do potencial químico, e uma equação que foi até um dos últimos resultados da aula passada foi a equação de Gibbs de Rehm. Tá? Esse é um ponto importante para a gente começar, e ela está transcrita aqui em azul, como uma anotação. Tá? Mas vamos trabalhar aqui com algumas dicas que o livro nos dá para a gente compreender essas ideias. Então, nesse capítulo aqui, que é o finalzinho do capítulo 2, ele fala logo de partida que o potencial químico não tem um equivalente imediato no mundo físico. E é desejável expressar o potencial químico em termos de alguma função auxiliar que possa ser mais claramente, mais facilmente identificada com a realidade física. E justamente essa função auxiliar, ela vai ser construída a partir de uma noção chamada fugacidade. Para a gente desenvolver essa ideia ligada à fugacidade,
a gente vai precisar partir da equação de Gibbs de Rein, que é essa equação que está aqui escrita em azul, e a gente vai considerar essa equação escrita numa condição isotérmica. Tá? Lembrando que a equação de Gibbs de Rein é uma equação muito importante porque ela relaciona variações de grandezas intensivas, né? A variação do potencial químico, da temperatura e da pressão. E numa condição isotérmica, não tem variação de temperatura, então esse termo aqui morre, e a gente consegue escrever os volumes molares de cada espécie presente na nossa mistura na forma de uma derivada do potencial químico em relação à pressão à temperatura constante, né? Então, a gente pode explorar esse manejo matemático aí da relação da equação de Gibbs de Rein para calcular o volume de uma espécie a partir de variações de potencial químico com a pressão. Tá? No caso específico desse volume molar ser traduzido em termos de um sistema em comportamento ideal, a gente tem esse volume podendo ser escrito como RT sobre a pressão. E, retomando a ideia de temperatura constante, que foi a condição de partida para a gente chegar nessa equação, e integrando essa equação, né, a gente chegaria nessa relação aqui, que é uma relação que me indica como que o potencial químico muda a partir de mudanças na pressão. Né? Então, pelo menos na condição isotérmica, a gente consegue relacionar como que existe, de alguma forma, uma ligação entre variações de pressão e variações de potencial químico. Só que essa relação que está aí, ela é válida exclusivamente para gases ideais. Nesse ambiente, então, a gente pode pensar na possibilidade de estender essa relação de variação de potenciais químicos para sistemas reais. Como que seria uma expressão dessa que me permite avaliar a variação dessa quantidade chamada potencial químico, mas agora aplicada a sistemas reais, e não mais um sistema do tipo gás ideal? Essa foi a sacada de um camarada nessa história chamado Lewis, que ele imaginou o seguinte: para a gente fazer essa relação, eu preciso estender essa relação de alguma forma para dar, para incorporar os efeitos de não idealidade. Eu poderia fazer isso de diferentes maneiras. Eu poderia multiplicar esse lado direito aqui da equação por uma constante. Eu podia somar um termo. Podia fazer várias coisas. Mas o Lewis teve uma ideia que foi muito útil nesse processo. Ele falou o seguinte: eu vou manter a mesma forma matemática e eu vou mudar as variáveis que são relacionadas nessa equação. E aí, nesse sentido, ele substitui a noção de pressão pela noção de fugacidade. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: isso aqui, essa relação aqui, 2,38, é a generalização dessa equação que a gente viu aqui em cima. O Brown está chegando, ele vai ver até um repeteco do que a gente viu de manhã hoje na aula de termodinâmica. A gente está meio que no mesmo assunto, assim, então, pelo menos a gente está aqui usando uma outra referência. Mas aí, bom, então a ideia, né, nessa generalização é dizer o seguinte: olha, a pressão não é mais suficiente para descrever essa variação de potenciais químicos quando eu estou lidando com sistemas reais. Eu preciso de uma outra grandeza que é definida dessa forma, tá? A fugacidade, que vai ser justamente uma diferença no logaritmo da fugacidade, ou o logaritmo de uma razão de fugacidade, que vai me permitir calcular as variações do potencial químico. Tá?
E aí, olha a frase que a gente tem aqui marcada aqui em verde, destacada em verde. A grande vantagem dessa equação 2,37, ainda válida para gases ideais, é que ela relaciona uma abstração matemática, que é o potencial químico, a uma propriedade intensiva comum do mundo real, aqui no caso a pressão. O grande lance que nos interessa agora para lidar com misturas é o seguinte: para manter essa vantagem que a gente tem para os sistemas do tipo gás ideal, a gente precisa que essa grandeza, que foi definida dessa maneira, né, por uma generalização de uma relação obtida lá pela equação de Gibbs-Rein, que ela também se relacione com algo do mundo real, que a gente consiga escrever isso em termos de algo útil da realidade. Isso pode ser fácil ou difícil, mas essa é a intenção. Então, ao invés de lidar diretamente com uma grandeza que tem uma origem puramente matemática, a tentativa é que, por analogia ao que acontece com o gás ideal, a gente consiga relacionar agora as coisas com base em alguma coisa que a gente meça lá no mundo concreto. Tá? E aí, isso vai valer, a partir dessa generalização, para qualquer tipo de sistema. Não precisa ser gás ideal, tá? Pode ser um gás não ideal, pode ser líquido, pode ser gás, pode ser sólido, pode ser puro, pode ser misturado. Tá? Então, a generalização que o Lewis empreende com a mudança dessa relação original, agora usando a noção de fugacidade, ela é muito potente. Tá? Uma forma geral que vai servir para qualquer tipo de sistema. Tá? E a grande intenção é conseguir mapear variações do potencial químico a partir de algo que tenha o mínimo apelo experimental. Tá? Eu acho que esse apelo da fugacidade ao mundo experimental não é também imediato. Tá? Tem uma complicação interna aí no meio, como é que eu vou escrever isso em termos de algo mensurável? Mas é um caminho, tá? É um caminho porque, até antecipando, no manejo dessa fugacidade, a gente vai acabar esbarrando em equações de estado. E equação de estado é algo que fica bem fácil da gente, pelo menos, imaginar a relação de variáveis termodinâmicas com o mundo concreto. Tá? Mas isso a gente vai vendo e vai principalmente ser a base da discussão do capítulo 3, tá? Do livro aqui, pelo menos no esquema geral, para a gente entender o tom do jogo. Né? Ele não vai revelar tudo no capítulo 3, senão o livro acabava no capítulo 3, mas pelo menos ele vai dar um pouco a explicação de como é que o jogo funciona. Tá? A gente vai perceber ali por uns casos e tal como é que é esse manejo. E para isso dar certo, é preciso que algumas regras sejam seguidas. Tá? A primeira regra é que para um sistema puro do tipo gás ideal, a fugacidade é igual à pressão. Então, isso precisa ser obedecido nessa definição da fugacidade. Uma outra regra que precisa ser obedecida é que para um sistema do tipo mistura de gás ideal, a fugacidade vai ser igual à pressão parcial daquele gás, né? A fração molar da substância vezes a pressão total, que é uma noção artificial também. Tá? Pressão parcial é uma definição. Não existe pressão parcial no sentido de algo que eu possa medir. O que existe é pressão. Né? Eu pego um manômetro, vou lá e meço no meu sistema. Tá? Pressão parcial é uma noção que pressupõe uma separação interna do meu sistema em termos dessa grandeza intensiva. Tá? E essa é a segunda regra para funcionar. Tá? Então, numa mistura de gases ideais, a fugacidade vai ser igual à pressão parcial. E a terceira regrinha, que de alguma maneira está relacionada a essas duas anteriores, é a seguinte, que a fugacidade de cada espécie, dividido pela pressão parcial,
tende a 1 conforme a pressão tende a 0. Pressão tender a 0 significa o comportamento do sistema se aproximar do comportamento ideal. Então, quanto mais ideal o sistema, mais a fugacidade vai se equivaler à pressão parcial do gás, essa noção de pressão parcial. Tá? Bom, então essas são as regras de funcionamento dessa propriedade chamada fugacidade. E aí existem algumas definições que vêm em consequência na tentativa de organizar um pouco mais essas equações, que elas começam a ficar um pouco feias, né, a partir de agora, mas vida que segue, né? Uma definição que surge agora é da relação, da razão entre a fugacidade num estado qualquer e a fugacidade em relação a um estado de referência. Tá? Isso vai ser chamado de atividade. Tá? Geralmente é representado pelo símbolo A. E aí vejam, né, como é que essas definições começam a ficar derrapantes. Né? Olha o que o nosso livro diz aqui. A atividade de uma substância dá uma indicação do quanto ativa. Falei, pô, ele usa a mesma palavra para dar definição, né? Isso é o que a gente chama de definição cíclica, né? Eu preciso do próprio elemento definido para definir o que eu quero estabelecer ali em termos de conceito. Né? Então, a atividade de uma substância é uma indicação de quão ativa. Falei, pô, você não está me ajudando. Né? Uma substância é em relação a um estado de referência, porque ela dá uma medida da diferença entre o potencial químico da substância no estado de interesse e aquele no estado padrão, no estado de referência. Então, ele leu a fórmula e usou uma definição cíclica aqui, que não ajudou muito, mas é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Então, na verdade, isso mostra como é que esses conceitos que são inseridos, né, nessas generalizações são complicados muitas vezes. Né? E, às vezes, esse é o melhor que se pode dizer na tentativa de a gente estabelecer um vocabulário mínimo, mesmo que ele seja ambíguo, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, para além de qualquer tentativa de interpretação dessas grandezas, né, que estão aparecendo aí nas nossas relações, o mais importante é a gente perceber o seguinte: as intenções são matemáticas. Né, e a matemática aparece na tentativa de superar o modelo de gás ideal para a gente descrever o comportamento aí das substâncias, dos sistemas em termos de variação do potencial químico. Né? E é isso. Tá? Então, aparece aqui essa noção de atividade, né? Mas aqui é o grande lance que nos interessa. Ele fala o seguinte, que o gás ideal não é apenas um caso limite para a termodinâmica ou um caso limitante para uma conveniência termodinâmica. Né? Porque ele sempre aparece para a gente com essa ideia. É um caso limite que a gente explora. Mas ele completa a frase, ó, mas corresponde a um modelo físico bem desenvolvido baseado na teoria cinética da matéria. Então, mais do que servir como um caso limite, ele fala, olha, isso é um padrão de modelo dos sistemas porque ele dialoga com uma forma de compreender os sistemas reais, levando em conta apenas as contribuições cinéticas. E agora esse conceito de fugacidade, que é o que está marcado em verde aqui, ele vai nos ajudar a fazer a transição de uma termodinâmica pura para uma teoria das forças intermoleculares. Ou seja, se lá no nosso modelo puramente cinético
eu abro mão das forças intermoleculares e ele nos permite construir esses modelos do tipo gás ideal, vai ser justamente a noção de fugacidade que vai nos permitir trazer para jogo as forças intermoleculares e, dentro dessa teoria, desenvolver uma termodinâmica macroscópica que seja importante para a gente lidar com sistemas reais. O livro ele retoma aqui rapidamente uma noção que eu até estava comentando hoje de manhã. Ela é ruim, tá? Que ele fala, a fugacidade é uma pressão corrigida. Não é isso, porque fugacidade não é pressão, tá? A pressão é do sistema, a fugacidade diz respeito a cada componente, tá? Então, essa frase aqui eu vou marcar de vermelho para vocês sempre se lembrarem dela como uma frase muito ruim, tá? Então, isso aqui não vão nessa não, que vocês vão dar com a cara na porta. Essa frase, que é muito comum, tá? Ela não nos ajuda. A pressão é do sistema. A fugacidade tem a ver com cada espécie, tá? Mas a parte importante está na sequência, que é justamente essa fugacidade que vai nos ajudar a implementar correções em relação ao sistema ideal, tá? Agora no sentido de serem não idealidades, que podem ser interpretadas por considerações moleculares. O que a gente quer dizer com isso? Que se desde o início, quando a gente começou a lidar com a termodinâmica, a gente lá naquelas definições iniciais disse que a termodinâmica é uma ciência macroscópica, a gente chegou nesse ponto com a seguinte limitação da termodinâmica. Agora eu só consigo dar um passo se eu quiser considerar sistemas onde existem várias componentes presentes ou existe alguma chance de mudança das quantidades das espécies presentes, eu só consigo dar um passo para frente considerando essa realidade molecular. Tá? E aí a gente começa a sair daquela termodinâmica tradicional, clássica, que é puramente macroscópica, para ter contato, para tangenciar as informações que vêm lá do mundo microscópico molecular e continuar dando informações sobre o nosso sistema. E a gente vai ver pontos importantes onde essas contribuições, essas considerações moleculares fazem todo sentido para a gente continuar na construção dos nossos modelos macroscópicos, modelos termodinâmicos macroscópicos. Né? Assim, esse termo daqui depende de um monte de informações moleculares, e ali está toda uma dificuldade termodinâmica. Se eu tiver aquele parâmetro, aquele valor, aquela grandeza, aquela propriedade, eu desato um nó que vai me permitir lidar com todo o maquinário da termodinâmica tradicional, mas o problema é a gente revelar esse parâmetro. Tá? E por isso que, do ponto de vista contemporâneo, não tem como a gente lidar com uma termodinâmica tipo essa que nos interessa, abandonando as considerações moleculares. E daí, um outro maquinário teórico para a gente lidar, que é a termodinâmica estatística, que justamente vai fazer a ponte do micro com o macro. Né? Então, vai ser fundamental para a gente, né? E é um limite justamente nesse problema de misturas que nos interessa. Tá? Bom, aí existem algumas particularidades de como que esse conceito de fugacidade é útil, como, por exemplo, se eu escolho um estado de referência quando eu tenho duas fases em contato, e esse estado de referência é comum para as duas fases, eu consigo escrever esse equilíbrio químico que se dá pela igualdade de potenciais químicos na forma de uma igualdade de fugacidade. E mesmo que eu escolha
referências diferentes, tá? Mas se eu tiver num processo à mesma temperatura, ainda assim o equilíbrio químico vai ser traduzido em termos de uma igualdade de fugacidade. Tá? Então, a fugacidade ela vai ser um bom substituto. Ah, está aqui marcado em amarelo. Vai ser um bom substituto para aquela noção que a gente retomou na aula passada, no encontro passado, de definir o equilíbrio químico, tá? Mas agora com essa propriedade que supostamente teria mais apelo experimental, né? Só não me apresentaram um fugacitômetro até hoje. Mas essa é a intenção. A gente conseguir, a partir de alguma informação mensurável, obter a informação dessa fugacidade. Tá? E agora a gente estaria no âmbito completamente geral. Serve para sistemas sólidos, líquidos, gases ideais, gases reais, multifásico, multicomponente. Tá? Então, a força da generalização que o Lewis empreendeu é trabalhar com uma grandeza genérica que a gente que vai ter que lutar para quantificar essa grandeza e obter valores que nos interessam. Tá? Bom, ele até fala aqui do ponto de vista de alguém que quer aplicar a termodinâmica para problemas físicos, uma equação que iguala a fugacidade é frequentemente mais conveniente do que uma que iguala potenciais químicos. Né? Então, isso, ele diz que, no mínimo, é mais fácil de manejar, né? Se a gente está interessado em alguma coisa do mundo concreto, é mais fácil manejar as relações entre fugacidades do que relações baseadas em potencial químico. Bom, isso a gente vai descobrir tentando usar, né? Aí ele dá um exemplo de aplicação, que é a lei de Raoult, tá? É um exemplo que a forma como o livro aqui apresenta, eu achei muito bacana, porque está sucinto, está claro, passa por todos os passos, chegando na relação que importa, né? Mostrando como que essa noção de fugacidade vai ser útil para a gente. Ele dá uns saltos aqui, ele antecipa algumas coisas, mas é só para mostrar ilustrativamente, né, como que a gente chega num resultado importante e já conhecido há bastante tempo, manejando a noção de fugacidade. A gente só precisaria, né, ter o conhecimento de como expressar a fugacidade, que é o que ele antecipa aqui nessa seção. Tá? Então, ele diz ali no início, olha, considera a distribuição de equilíbrio de um componente num sistema binário entre uma fase líquida e uma fase gasosa. Eu tenho um sistema ali binário de um componente, né, que vai nos interessar, e eu tenho duas fases ali em contato, uma fase líquida e uma fase gás. Tá? E se esse sistema está em equilíbrio químico, pela relação que a gente acabou de lidar, fruto da definição lá da fugacidade e tudo mais, a conclusão que a gente chegou é que no equilíbrio químico, a fugacidade dessa espécie 1 na fase gás vai ser igual à fugacidade da espécie 1 na fase líquida. Bom, e aí uma série de considerações para a gente construir essa lei de Raoult. Essas considerações são legais, assim, para a gente perceber os limites de validade dessas regras, ou dessas leis. Tá? Então, ele diz aqui, primeira consideração, que a fugacidade da espécie 1 na fase gás, a temperatura e pressão constante, é proporcional à fração molar na fase gasosa, Y1. Tá? Ou seja, nós assumimos que essa fugacidade da espécie 1 vai ser igual à fração molar vezes a fugacidade dessa espécie pura na fase gás. Tá? Então, ele fala, esse carinha aqui
A fugacidade do 1 puro é a fugacidade do componente 1 puro como gás na temperatura e na pressão da mistura. Então, essa é a primeira consideração que ele faz. Existe uma contribuição para a fugacidade, ou a contabilização da fugacidade daquela espécie que está lá presente, está relacionada com a fração molar e com a fugacidade daquele cara puro, nas mesmas condições da mistura. Segunda consideração, que a fugacidade da espécie 1 na fase líquida, a temperatura e pressão constante, é proporcional à fração molar na fase líquida daquela substância. É absolutamente equivalente, só que agora a gente está lidando com líquido. Tá? Então, são duas considerações fortes que são feitas. Tá? São duas considerações fortes que, quando a gente está passando pelo livro de físico-química, quando a gente tem contato com essas coisas na graduação, se é que tem contato, a gente simplesmente, ok, né? Você passaria de tanto quanto despercebido com isso. Mas são considerações fortes, porque ele está dizendo o seguinte, olha, a fugacidade na fase líquida, na fase gás, ela é separável em termos de fração molar, é só uma proporção. Se eu sei quanto tem, eu sei a fugacidade. Como se fosse algo simples dessa maneira. Na fugacidade, lembrem-se do que a gente leu anteriormente. A gente traz para jogo as forças de atração intermoleculares. E como que eu posso separar as coisas assim de maneira tão leviana? Né? Quem disse que vale uma simples regra de separação do tipo leva em conta a quantidade e manda brasa nas continhas aí, tá? Bom, então essas são as considerações para a gente chegar na lei de Raul. Aí ele faz um comentário sobre isso, ele vai falar, olha, essas considerações 1 e 2 são equivalentes a dizer que tanto a fase gás como a fase líquida são soluções ideais. São soluções ideais. Tá? E aí, ou seja, existe um tipo de solução, a gente pode considerar de mistura, tá? Solução, para a gente, é um nome que não agrega tanto sentido. A gente pode falar o nome mais geral, mistura. Então, são misturas ideais, tá? Ou seja, uma condição especial. Em que condições vale essa consideração de uma mistura ideal? É algo que a gente tem que se perguntar, tá? E ele até aponta aqui que essas relações 2,47 e 2,48 são as regras de fugacidade de Lewis. Bom, mas aí o que eu vou fazer? Uma vez que essas fugacidades são iguais, eu expressei elas em termos de fugacidade da espécie pura na fase gás e líquida, eu vou igualar essas expressões, tá? E vou precisar fazer considerações adicionais, como, por exemplo, dizer que para o componente 1 na fase gás, na temperatura e pressão do nosso interesse, a fase gasosa é um gás ideal. Caramba, ou seja, eu estou forçando muito a barra, né? Eu disse que é uma mistura ideal, agora eu digo que a fase vapor é um gás ideal. Eu estou limpando todas as não idealidades do sistema para chegar em alguma relação. Tá? E a última consideração que ele faz é dizer que o efeito da pressão na fugacidade de uma fase condensada é líquido, sólido, tá? Fases que não são gás, é desprezível a pressões moderadas. E aí, essa fugacidade do componente 1 puro na fase líquida vai ser igual ao que ele chama de pressão de vapor ou pressão de saturação do componente 1 puro na fase líquida, em fase líquida naquela temperatura.
Tá? Então, ele fala, olha, essa fugacidade do cara puro na fase líquida vai ser igual à pressão de vapor dele, e isso não varia muito com a pressão. Tá? O efeito de variação é pequeno. E aí, juntando todas essas relações, ele vai estabelecer uma regra que vai dizer, olha, fração molar do componente 1 vezes a pressão total do sistema vai ser igual à fração molar do componente 1 na fase líquida vezes a pressão de saturação daquele componente 1. E essa vai ser conhecida como a lei de Raoult. Mas vejam que, para eu chegar nessa relação que é bem conhecida dos livros-textos, a gente teve que fazer uma série de considerações intermediárias, que são considerações muito fortes, e que impõem sobre o sistema, naturalmente, um limite de validade muito estreito. Né? Porque até ele comenta aqui, olha, essa equação 2,53, que é a lei de Raoult, é de utilidade limitada porque é baseada em simplificação, em considerações de simplificação severas. Mas essa construção ela é útil para ilustrar um procedimento geral. O procedimento geral que envolve fazer considerações e igualar expressões de fugacidade em cada fase pertencente ali ao nosso sistema. Tá? Mas esse procedimento geral já nos induz a pensar numa pergunta que vai ser importante o tempo todo para a gente pensar. Como que a fugacidade de um componente se relaciona a grandezas mensuráveis do tipo temperatura, pressão e composição? Porque é isso que a gente quer. Se toda a nossa intenção de mudar aquela consequência lá do manejo da equação de Gibbs-Rein foi em generalizar, substituindo a pressão por uma grandeza chamada fugacidade, com a ideia de que a fugacidade tem mais apelo empírico, experimental, agora só me falta saber como que eu relaciono essas coisas. Daqui a gente ainda não sabe. Tá? Ele ilustrou, mostrou alguns caminhos, condições muito especiais, mas essa pergunta é uma pergunta essencial para a gente. Tá? E aí, se a gente está pensando numa mistura, a gente tem que estar ligado no que a gente está relacionando aqui por trás disso tudo. A gente está pensando em variações do potencial químico. O potencial químico ele avalia mudanças da energia interna a partir de mudanças de quantidade das espécies presentes. O ponto de apoio que a gente viu para avaliar essa grandeza é essa noção de fugacidade que vai se relacionar com outras grandezas mensuráveis. Grandezas essas como temperatura, pressão e composição. Esse apontamento fecha o nosso capítulo 2, né, que está trazendo agora para a nossa discussão o elemento mais importante aí, que é essa fugacidade. Mas eu pergunto para vocês se esse caminho que está sendo trilhado, se ele está razoavelmente claro, ou se, diante desses pontos aí que o livro comenta, e que eu fiz um resumo aqui, uma coisa bem, um sobrevoo, né? Se tem alguma coisa assim que soa como muito obscuro, nem que seja para eu dizer que é obscuro mesmo, mas pelo menos que a gente tenha passado assim e alguma consideração não tenha ficado muito clara e tal. E aí veja como é que ele termina aqui o capítulo 2. Ele fala justamente o seguinte, ó, todos os capítulos, ou melhor, começando aqui, é tarefa da termodinâmica molecular fornecer respostas úteis a essa questão. Opa, então estamos ligados a essa intenção.
todos os capítulos que seguem aí são relacionados, estão preocupados com técnicas para estabelecer relações úteis entre a fugacidade ou potencial químico de um componente numa fase e propriedades físico-químicas daquela fase. Para estabelecer tais relações, a gente se baseia pesadamente na termodinâmica clássica, mas nós também utilizamos, quando possível, conceitos da mecânica estatística, da física molecular e da físico-química. Ou seja, estamos em casa, pelo menos dentro das nossas intenções. Mas acho que de uma maneira muito clara, né, tudo que está em jogo foi apresentado aqui. Eu acho que os livros mais comuns que a gente está acostumado a lidar, como um Castelã da Vida, um Smith Van Ness, um Atkins, não deixam as coisas tão claras quanto estão expostas aqui nesses capítulos, nesses 2 capítulos iniciais desse livro do Proudhon, né? Então, o que vem daí para frente são particularizações ou tentativas de construir relações dessa grandeza chamada fugacidade com outras coisas que potencialmente têm mais apelo experimental, tá? As nossas simulações moleculares vão nos ajudar nesse processo e, sempre que possível, por mais que seja só na base do tangenciamento, do toque, né, a gente vai tentar relacionar essas nossas simulações com os poucos dados experimentais disponíveis para os sistemas multicomponente que nos interessam. Tá? Porque vai ter muita escassez, né? Até esquisito falar assim, muita escassez, né? Vai ser uma plena escassez de informação, melhor dizendo, né? Você vai se deparar com um sistema que lhe interessa, você vai buscar na literatura dados termodinâmicos, você vai ver, caramba, não tem, né? E quando tem, é um pontinho, uma condição, às vezes em termos de composição diferente da que você quer especificamente, né? Então, áreas que nos interessam assim de uma maneira mais direta. Do ponto de vista militar, a gente tem todos esses problemas envolvendo combustão, problemas de balística interna, problemas de sistemas reativos do tipo combustão, que estão ligados ali à área de materiais energéticos. É uma área de interesse imediato para esse tipo de formulação que a gente está tentando navegar. Para áreas do mundo não militar, a gente tem temas os mais diversos possíveis, como uma indústria química que vai lidar com misturas o tempo todo. A gente tem sistemas naturais que são baseados em misturas logo de partida, como os sistemas petrolíferos, né? São misturas bastante complexas, né? E parece que para a gente dar conta dessa realidade em termos de uma termodinâmica, não tem como fugir desse caminho que a gente está trilhando. Tá? Esse que é o ponto. Tranquilo? Bom, então vamos adiante. Até marquei aqui uns livros que a gente já conhece. Kahlen, Prigogine e Smith Van Ness. Né? Textos aí. Aqui a versão do Prigogine, a primeira lá, que eu até menciono nas aulas, de 1950, né? Que é uma versão difícil de lidar, com uma notação complicada. Não é essa bonitinha, arrumadinha, didática que a gente tem hoje aí, de 2002, lá do Prigogine e do Condé-Poudy. Né? Essa daqui é a versão Roots, né? Lá de 1950. Mas tá aqui, tá mencionado. A gente está falando de coisas que a gente conhece. Vamos em frente. O livro tem até uns exercícios aí, mas não é nossa intenção. Bom,
Esse capítulo 3, então, ele dá um passo na tentativa de traduzir essa intenção ali do final do capítulo 2 em termos de algo mais real, que é trazer essas informações termodinâmicas a partir de dados volumétricos. A gente precisa entender que noção é essa de dados volumétricos, tá? Mas ele vai mostrar um caminho de fazer contas por esse caminho aí que ele dá esse nome, dados volumétricos. Vamos ver o que é isso, tá? Bom, então o ponto de partida é o seguinte: para qualquer substância, independentemente se é uma mistura ou um sistema puro, a maior parte das propriedades termodinâmicas de interesse em equilíbrio de fases pode ser calculadas a partir de medidas térmicas e medidas de volume. Então, ele já está dizendo logo, olha, dados volumétricos têm a ver com essas medidas de volume. E ele vai além. Toda vez que há uma mudança de fase, como uma fusão ou uma vaporização, uma gaseificação, dados adicionais, ou medidas adicionais do ponto de vista térmico e volumétrico são requeridas para caracterizar aquela mudança. Ou seja, eu estou interessado em ver variações de temperatura e variações de parcelas dessas fases em termos dos seus volumes, para caracterizar essa mudança de fase. Tá? E, assim, a gente até pode se questionar a essa altura do campeonato, pensar o seguinte, pô, mas eu não estou exatamente interessado numa mudança de fase. Eu estou interessado em lidar com a mistura propriamente dita. Pois é, eu concordo, muitas vezes a gente não está interessado na mudança de fase, mas mudança de fase e mudança composicional são temas que estão completamente entrelaçados. E aí é o que eu comentei com vocês lá no nosso primeiro encontro. Os livros, textos de termodinâmica, eles dão meio que uma abandonada nesse assunto. Ele apresenta coisas muito sucintas, muito resumidas, e a gente encontra poucas referências, né, que tratam desses assuntos, ainda mais uma termodinâmica de misturas exclusivamente. Tá? Geralmente acaba aparecendo na forma de uma termodinâmica que envolve equilíbrio de fases. Tá? Geralmente é assim que a coisa se dá. Então, só para a gente lembrar e não se perder de por que a gente está usando esse livro, embora nosso interesse seja sistemas multicomponentes. Tá? Bom, e aí, continuando. Frequentemente é útil expressar uma função termodinâmica específica, selecionada, de uma substância relativa àquela que a mesma substância tem numa condição ideal, na temperatura e composição e a uma pressão ou densidade especificada. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é comum, é prático, é conveniente você fazer referência ao comportamento daquela substância na condição de gás ideal. Por que é conveniente? Bom, existe uma conveniência muito imediata. A primeira delas é que as relações, ou a termodinâmica que se constrói para gases ideais, ela é mais simples do ponto de vista matemático. As relações que aparecem são mais diretas, porque o modelo de gás ideal é quase que uma lei de proporção. Não tem termos aditivos e tal que vão tornando as expressões mais complexas. É uma relação muito simples. E isso vai levar a resultados simples, e fazer referência a esse sistema acaba tendo uma praticidade do ponto de vista matemático. Eu consigo identificar o que é esse comportamento ideal do que é esse comportamento não ideal que eu vou corrigir de alguma maneira. Além disso, a outra vantagem
é que esse comportamento ideal está ligado a um limite experimental, seria o limite das baixíssimas pressões. Então, por vezes, eu posso pegar o meu comportamento não ideal e fazer uma extrapolação desse comportamento para ver como seria o comportamento dele se eu o tratasse como ideal. E aí, avaliar diferenças, tá? Então, são duas vantagens assim da gente considerar o sistema ideal como um padrão para a gente fazer comparações, tá? E aí ele vai falar o seguinte, que essas funções relativas, né, quando a gente escolhe a referência no modelo de gás ideal, é frequentemente chamado de uma função residual. E ele fala, a fugacidade é uma função relativa, porque o valor numérico dela é sempre relativo àquele de um gás ideal que tem fugacidade unitária. Ele fala, na fugacidade já está incluída essa noção de função residual ou função relativa por conta da própria definição. Então, faz sentido dentro do esquema geral que a gente está tentando construir. Se vocês quiserem fazer algum comentário, algum destaque, por favor, tá? Só sinalizem aí para a gente não se perder. Tá? E aí, a fugacidade, que geralmente é utilizada como estado padrão, né, vai ser representado, pelo menos aqui nesse livro, com o sobrescrito zero, tá? Que vai ser arbitrariamente definido como um bar, tá? Um bar. Não é um ATM, mas está próximo, um bar. Aí tem a ver com aquelas condições padrão, né, de temperatura e pressão. Né? São escolhas, e essas escolhas são feitas para que a gente tenha referenciais tabelados, que a gente consiga construir, pelo menos de forma sistemática, organizada, um conjunto de valores, para a gente conseguir fazer conta. Mas, via de regra, eu poderia escolher absolutamente qualquer condição termodinâmica como estado padrão. Tá? Agora, a gente meio que combina esse estado padrão para a gente conseguir falar a mesma língua. Né? Imagina cada livro com um estado padrão ali diferente. Né? A gente ficaria perdido na hora de fazer as contas e teria uma baixa intercambiabilidade ali de informações. Tá? Tá. Uma outra coisa que ele destaca é que a função termodinâmica de interesse primário é a fugacidade, que ela está ligada ao potencial químico, e, entretanto, o potencial químico está diretamente relacionado à energia livre de Gibbs. Tá? Mas a gente já viu também que pode ser expresso em termos de outros potenciais termodinâmicos, como energia livre de Helmholtz, a própria energia interna, e, na verdade, a gente pode construir várias relações termodinâmicas a partir desses potenciais, dos mais diversos que a gente tem, entalpia e tal, e vão ser bastante úteis nesse processo de escrita as relações de Maxwell, né, que estabelecem regras de manejo matemático das variáveis termodinâmicas. Tá? E com isso a gente pode obter expressões exatas para grandezas como energia interna, entalpia, entropia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, de modo que a gente possa calcular, a partir delas, o potencial químico e a fugacidade. Bom, só que nesse processo, se a gente considera uma mistura homogênea de composição fixa, é comum, na prática desses problemas, a gente trazer para o interesse imediato grandezas que vão servir de base para a gente avaliar as variações.
Na prática, essas grandezas são temperatura e pressão. Tá? Ou seja, a gente vai lidar com temperatura e pressão como variáveis independentes. Tá? Variáveis independentes. Ah, tranquilo, Leão, vai lá, aproveite a reunião. Aproveita por mim também, porque reunião eu estou fugindo. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de mapear o estado termodinâmico a partir de temperatura e pressão. Tá? E quando a gente relaciona os dados volumétricos a essas grandezas, o que a gente precisa de uma maneira muito direta é de uma equação de estado. Tá? Então, equações de estado são importantes porque vão relacionar essas grandezas com o apelo experimental e, para fins desse capítulo 3 aqui do livro, ele vai deixar um pouquinho de lado a pressão, que tem um apelo prático bastante comum, e ele vai lidar com essas equações de estado que usam dados de temperatura e dados volumétricos como variáveis independentes. Então, ele vai expressar o estado termodinâmico daquele sistema em termos de T e V, né? Dados volumétricos. Tá? E aí, bom, a gente tem várias equações de estado, a gente conhece alguns problemas de algumas equações de estado, e isso vai ter que aparecer de alguma forma no nosso manejo aí de equações. Tá? Essas equações de estado, elas têm apelos práticos, experimentais, né? Elas funcionam muito bem em determinadas regiões do nosso diagrama de fases. Elas têm parâmetros que são incorporados nela, tentando simplificar, sintetizar informações de natureza molecular, ou pelo menos podem ser interpretados dessa forma. Considera, por exemplo, a equação de Van der Waals, que tem lá aqueles parâmetros A e B, o A como uma constante de proporcionalidade que corrige a pressão total do sistema a partir de alguma informação que leva em conta as interações entre os átomos e moléculas presentes, e o B trazendo também para uma correção do volume o tamanho ocupado pelas moléculas e átomos individualmente. Né? Então, as equações de estado têm parâmetros. Parâmetros esses que a gente costuma encontrar em tabelas de livros, manuais e tudo mais, para sistemas puros. Tá? E a gente se vê em determinados apuros quando precisa lidar com essas equações de estado e sistemas em mistura. Uma pergunta que se coloca para a gente, talvez uma pergunta que a gente não se tenha feito até o momento, se a gente não mergulhou muito nesse mundo das misturas. Se eu tenho um determinado sistema gasoso constituído por nitrogênio e oxigênio, numa dada proporção, ar atmosférico, e eu conheço esses parâmetros de correção da equação lá de Van der Waals, A e B, para o nitrogênio e para o oxigênio. Como que vão ser esses parâmetros A e B para o sistema multicomponente, para o sistema constituído por nitrogênio e oxigênio? É uma média? Uma média simples? Uma média que leva em conta a quantidade? Não leva em conta a quantidade? Como é que eu calculo? Porque na equação lá não tem espaço para eu
botar vários parâmetros. O parâmetro é A, o parâmetro é B. Eu tenho um valor de B que leva em conta o volume ocupado pelas espécies, mas tem duas espécies diferentes, com tamanhos diferentes. E tem uma outra coisa que leva em conta as forças de atração e repulsão, que podem ser parecidas ou muito diferentes. Inclusive, pode ter particularidades. Os sistemas isolados têm um comportamento X, mas quando eu misturo, fruto da natureza química individual desses sistemas, eles interagem de uma forma muito intensa. Como é que eu faço isso aparecer nos meus modelos termodinâmicos? O problema está aí. O problema está aí, né? Uma simples consideração de média, quando eu estou lidando com forças de atração e repulsão, pode ser assombrosamente falso, porque não é uma questão de média, é uma questão de mudança radical do comportamento do sistema, porque agora eu tenho coisas que ou se atraem mais ou se repelem mais. O sistema vai tender a um colapso ou uma diminuição do seu volume ou uma expansão em função de que efeitos preponderam. Não se trata de média, uma média convencional, né? Então, aí tem uma questão importante, tá? Que a solução disso não é tão imediata, vamos dizer assim, tá? Bom, o ponto de partida para ele começar a desatar esse nó não é nem pelas propriedades volumétricas, ele começa a desenvolver o cálculo de propriedades termodinâmicas no caso de eu ter pressão e temperaturas como variáveis independentes. Então, o capítulo é sobre propriedades a partir de dados volumétricos, mas aqui, inicialmente, ele dá uma fugida para mostrar alguns resultados já a partir desse desenvolvimento, que seria talvez mais imediato para a gente pensar, mais simples, quem sabe. Tá? Bom, o que ele vai considerar logo de cara é usar as relações de Maxwell para perceber o efeito da pressão na entalpia e na entropia. Então, as relações de Maxwell permitem um manejo lá dessas variáveis, tem várias regrinhas lá, e ele chegaria em relações desse tipo, como que a entalpia muda com a pressão e como que a entropia muda com a pressão. Tá? Aí ele vai dizer, essas duas relações formam a base para a derivação, desenvolvimento das equações desejadas. Equações essas que estão relacionadas ao cálculo de propriedades termodinâmicas a partir de pressão e temperatura. E ele fala, eu não vou apresentar a derivação dessas equações aqui, porque tem umas integrações que são complicadas e tal, e várias publicações desse sujeito aqui chamado Beach, publicações antigas, já foram apresentados ali na literatura com uma certa clareza. Tá? E quando a gente fechar aqui o nosso encontro de hoje, eu vou botar dois textos desse cara lá no material separado para a aula de hoje, que é onde ele faz essas derivações passo a passo. Né? Então, fui lá buscar esse material e tem lá, são capítulos de livros e um artigo. Um é capítulo de livro, outro é artigo, né? Onde ele faz essa derivação das equações, né? Um emaranhado de letrinhas ali, né? Mas é um artigo que se detém, um trabalho que se detém a esse tipo de desenvolvimento. Tá? Até conversando com o Cransfield aí outro dia, ele falou, nossa, mas essa termodinâmica é muito matemática, né? É muito matematizada. Eu falei, pois é, termodinâmica é isso. É construir relações, né? Baseados num formalismo ali da matemática, né? Acaba tendo essa cara. E a gente vai comparar os resultados desse manejo matemático com dados experimentais quando eles existirem, né? E aí é o que o Cransfield disse aqui, fazer o quê, né? Pois é, mas é isso. Então, para
trabalhar com termodinâmica, a gente tem que ter uma coragenzinha matemática, né, de ver que as coisas não são triviais, não são mesmo, tá? Mas tem que gostar disso aí, né? Lidar com essas coisas sem gostar realmente deve ser insuportável, né? Mas às vezes até você se desafiando, você vendo, caramba, não estou entendendo muito, mas estou ali muito de levinho pegando o jeito da coisa. Aí às vezes você até gosta, né? Acontece esse fenômeno aí, inexplicável. Bom, a partir dessas relações que são obtidas lá com as relações de Maxwell, né? A gente pode usar o ferramental clássico lá da termodinâmica para calcular várias outras propriedades, né? Como, por exemplo, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, o cálculo de potenciais químicos a partir dessas relações que foram dadas ali, né? E vejam que eu já tenho aqui o apelo prático experimental, né? Aqui eu tenho volume, temperatura e pressão. Volume, temperatura e pressão. Pô, que maravilha! São coisas que eu meço, né? Imagina, você tem o teu sistema real e você disse assim, olha, eu sei quanto mudou a entropia do sistema. Eu sei quanto mudou a entropia do sistema. Eu tenho que ser capaz disso, eu tenho que ser capaz de fazer isso, avaliando como que o volume do sistema muda com a pressão, com a temperatura, e relacionar isso com variações de pressão. A mesma coisa lá para a entalpia. Todas as grandezas que estão aqui são essas: volume, temperatura e pressão, né? São todas as três grandezas coisas que eu consigo medir. Então, o apelo experimental está dado aí de imediato. Mas aqui tem o pulo do gato. Se eu consigo escrever esse potencial químico em termos de outras coisas que eu consigo ter o apelo experimental, pô, eu vou chegar nessa fugacidade com uma certa tranquilidade, entre aspas. As expressões são feias, mas dá para chegar lá. Tá? Na termodinâmica, a gente, por conta de ter essas relações baseadas em derivada, frequentemente, quando a gente integra, a gente precisa escolher algum estado como referência, né? Então, eu vou ter uma entalpia da substância I pura como gás ideal na temperatura de interesse, eu vou ter a entropia da substância I pura como gás ideal na substância de interesse, na temperatura de interesse, né? Eu estou escolhendo meus estados de referência. Vou ter potenciais químicos, número de mols, número total de mols, frações molares, né? E a forma de escrever essas relações, né, acaba sendo muito diversa em função das escolhas de como eu manejo essas variáveis, né? Agora, algo que é importante a gente perceber é que muitas dessas relações de volume, energia interna, entalpia, entropia, Helmholtz, Gibbs, são apresentadas em termos do número total de mols, tá? Número total de mols, e não a entalpia, Helmholtz, Gibbs, molares, ou seja, para cada substância individualmente em base molar. Tá? Fruto daqueles trabalhos lá do Beach, ele apresenta aqui, aí é a construção que está lá, e o livro aqui resume, pega os principais resultados, de todas essas grandezas do sistema, expressas a partir dessas outras grandezas, ó, energia interna, entalpia, entropia, Helmholtz, Gibbs, potencial químico. Tá? E no final das contas, onde ele chega é nessa expressão que vai ser importante para a gente,
que é uma expressão que relaciona a fugacidade com a pressão parcial dessa espécie I, com coisas que têm esse apelo experimental de alguma maneira. Tá? Tem esse apelo experimental de alguma maneira. Uma das expressõezinhas aí que é colapsada, representada por uma letrinha só, é esse volume parcial molar, que é esse Vzinho com a barra em cima, tá? Que tem uma particularização em função da substância que nos interessa. Mas eu chego nessa noção ali do coeficiente de fugacidade. Tá? Bom, aqui aparece uma definição também. Tá? Mais um nome nessa história que acaba gerando confusão, mas a gente se acostuma. É o que ele chama de coeficiente de fugacidade, que não é fugacidade. Tá? Coeficiente de fugacidade. Esse coeficiente de fugacidade ele vai ser definido como a fugacidade da substância I dividido pela fração molar dela vezes a pressão total. Tá? E a gente já viu, até da definição anterior, que para uma mistura de gás ideal, o coeficiente de fugacidade de cada componente vai ser unitário. Tá? Isso aqui estava lá nas próprias 3 regrinhas de funcionamento dessa grandeza aí chamada fugacidade. Né? Então, essa equação aqui, a 3.14, é uma equação importante, tá? Porque ela permite relacionar a fugacidade com grandezas intensivas do sistema e também com essa propriedade chamada volume parcial molar, que, de alguma forma, incorpora dados referentes a alguma equação de estado. Aqui tem alguma coisa que precisa ser levada em conta do tipo equação de estado para a gente conseguir calcular esse cara. Tá? E aí ele diz o seguinte, olha, as equações 3.8 a 3.14, né, toda essa sequência que ele pega lá dos trabalhos do BIT, né, nos habilitam a calcular todas as propriedades termodinâmicas desejadas para uma substância relativa ao estado de gás ideal a 1 bar e a uma mesma temperatura e composição, dado que nós temos a informação, alguma informação do sistema em termos do seu comportamento volumétrico na forma de um volume como função de temperatura, pressão e número de mols das espécies presentes. Aí até uma anotação que eu fiz aqui. Ó. Aqui começa uma primeira discussão útil para explorar a termodinâmica de misturas. Se termodinâmica de misturas tem a ver com calcular propriedades, né, quando a gente fala desenvolver a termodinâmica, é desenvolver a forma dessas expressões ou analisar o comportamento dessas grandezas termodinâmicas. Por esse caminho, que é definir temperatura e pressão como grandezas independentes, trazer para a discussão as quantidades das espécies presentes nos aumenta o trabalho, porque agora eu vou precisar descrever como o volume é função da temperatura, da pressão e da composição. Isso é o tipo de coisa que a gente pode explorar com uma relativa facilidade com simulações moleculares.
mapear o comportamento do volume, e aí equivalente volume ou massa específica, tá? Para condições de temperatura, pressão e composição. Eu mudo a composição, mudo temperatura e pressão e vejo como que isso se traduz em termos de volume ou massa específica. Vamos dizer que essa é a porta de entrada para os trabalhos de termodinâmicas de mistura. E por que que essa vai ser a porta de entrada? Porque uma vez que eu tenha esse comportamento, eu consigo calcular esse termo e com esse termo eu começo a desatar o nó para o cálculo dessas propriedades todas aqui. Então, a gente pode dizer que, se eu estou lidando com temperatura e pressão como variáveis independentes, o primeiro trabalho a fazer é avaliar como que o volume se relaciona com temperatura, pressão e composição e, obviamente, comparar esse comportamento lá das simulações com o comportamento ideal. Eu poderia ter essa relação a partir de dados experimentais também. Tá? Testar uma série de composições, uma série de condições de temperatura e pressão, e ter na mão uma expressão desse tipo. Só que aí começa a ser inviável, né? Porque eu tenho quantas composições para montar, quantas condições termodinâmicas a explorar. Então começa a ficar complicado sistematizar isso do ponto de vista experimental, né? E nesse contexto, as simulações moleculares nos ajudam demais, tá? Porque eu gero um conjunto amplo de cenários em que eu dou as regras de funcionamento em termos de como que as espécies presentes interagem, e aí eu vou avaliar o efeito disso no volume do sistema. Tá? Lembrando do que a Juliana comentou com a gente, né, há 2 encontros passados, a gente pode pensar numa equação dessa 3.15, simulações que eu vou realizar naquele que ela mencionou lá, o Ensemble NPT. Simulações onde eu defino a quantidade de espécies presentes, a temperatura e a pressão. Eu especifico essas coisas e vou, para cada condição que eu especificar, definir o meu volume ou a massa específica. E vou simular vários cenários e ver esse comportamento. Tá? Mas agora, o bacana é a gente comparar esses resultados com o comportamento de gás ideal, ou de mistura de gases ideais. Tá? Tá. Além disso, naquelas equações ali anteriores, ele fala que a grandeza V, que aparece no produto PV, é o volume total que está em jogo, né? E o P é a pressão do sistema, pressão também que está sobre ali toda aquela massa fluida que nos interessa. Tá? E aí esse volume, tá? Esse volume é encontrado a partir de equações de estado, tá? Que vão ter sempre essa forma daqui. Para um componente puro, tudo fica mais simples. Tudo fica mais simples, né? Porque aí, para um componente puro, esse volume molar aqui, né, de cada componente e tal, vai ser o único volume calculável, ele vai entrar direto na fórmula e eu consigo extrair a fugacidade não só a partir da conta que eu realizo, mas ainda fazer outras manipulações, como, por exemplo, relacionar a fugacidade com o fator de compressibilidade, que é uma medida de desvios de idealidade. Bom, o grande lance que ele destaca, então, é que a fugacidade de uma componente I na mistura, dado
pela equação 3.14, essa daqui, é que ela é não apenas geral e exata, mas claramente, destacadamente simples. O problema que está em jogo é que quando a gente escreveu lá aquela função a gente usou um símbolo genérico, f, dizendo alguma função. Mas qual é essa função f? Que relaciona as coisas, volume com temperatura, pressão e composição. A gente disse lá, uma função. Mas quem é essa função? Tá? E ainda ele completa aqui dizendo, olha, essa função f não precisa ser analítica. Às vezes a gente vai ter dados tabulados, né, em tabelas, que podem ser diferenciados e integrados numericamente para obter essas funções termodinâmicas. Mas isso raramente é o caso, especialmente para misturas. Geralmente, a gente estima o comportamento volumétrico a partir de poucos dados experimentais. Isso é, infelizmente, né, uma equação de estado que vai ter uma baixa generalidade e que a gente vai ter a pretensão de usar ela para um grande número de substâncias e suas misturas, inclusive fases líquidas, mas a gente vai ter condições de uso muito limitadas. Tá? Então, a gente fica refém de não ter essas funções f, tá? Essas funções f muito claramente definidas. Tá? Então, um trabalho que a gente pode explorar a partir das simulações moleculares é esse aqui, justamente. A gente já estaria trazendo informação para o mundo, tá? Explorando como que um determinado sistema, que pode ter um apelo tecnológico, algo que nos interessa investigar, uma classe de sistemas que nos interessa, a gente está comparando similaridades e tal, né? É simplesmente avaliar como que a massa específica varia em função de temperatura, pressão e composição. Tá? Porque isso abre a possibilidade de explorar, é algo que a gente poderia até meio que ser uma seção do trabalho, da nossa pesquisa, do nosso artigo, de aplicações dessa formulação, ou seja, jogar nessas fórmulas gerais que foram apresentadas lá em cima em resumo do trabalho do BIT, os resultados dessa nossa função f genérica lá. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente ter noção do que a gente está fazendo, de algumas intenções que a gente pode ter. Do nosso grupo aqui, o Matheus, a Juliana, são os que estão mais diretamente ligados a esse tipo de problema. O Brown vai começar a lidar com essas coisas e esse é um ponto importante para a gente perceber logo de cara quando está lidando com misturas. Tá? Para sistema sólido, então, né, pensando no que a gente tem aqui para o Vinícius e para o Douglas, aí tudo piora radicalmente. Né? Mas, por isso que o pessoal não vai fazer tanto uma termodinâmica desses sistemas sólidos, porque esbarra em não ter essas relações com muita clareza. Tá. Quando a gente, em substituição, vai pensar numa mistura de gases ideais, essas relações são simples. Né? Como, por exemplo, a relação de composição, temperatura e pressão com volume é dado por expressões dessa forma. A soma dos números de mols, isso aqui a gente faz desde lá do ensino médio, né? A soma dos números de mols, constante dos gases, a temperatura do sistema, a pressão total, e com isso a gente tem um volume. A gente calcula propriedades molares e vida que segue. Né? Fica fácil a gente lidar quando está nessa noção de mistura de gases ideais.
Uma outra possibilidade é a gente usar como uma regra de mistura o que a gente vai chamar de lei de Amagat. É mais uma lei dessas que vai tentar estabelecer essa relação. O volume total vai ser dado pela soma dos números de mols de cada espécie presente e os respectivos volumes molares das substâncias puras em cada temperatura e pressão naquela fase que nos interessa. É um pouco parecido com a noção de pressão parcial. É como se a gente estivesse falando aqui de um volume parcial, mais ou menos assim. Só que a diferença é que volume é propriedade extensiva e pressão é propriedade intensiva, né? Então aqui entra explicitamente a quantidade. Mas essa seria a lei de Amagat. Que vale sempre? Não, lógico que não. Né? Isso vai ser válido em condições especiais. Né? Quando eu misturo coisas, eu tenho interações diferentes que esses volumes não precisam ser aditivos dessa maneira. Pode haver uma contração, pode haver uma expansão, pode haver um monte de coisas aí nesse processo, mas a lei de Amagat ela acaba pressupondo uma aditividade desses volumes. Outro modo, né, de estabelecer essa lei de Amagat é dizer que numa temperatura constante, numa temperatura e pressão constante, os componentes se misturam isometricamente, ou seja, não tem mudança no volume total. Né? Ou seja, o volume parcial molar de cada componente é igual ao seu volume molar no estado de substância pura. Ou seja, eu ignoro a presença de outras espécies químicas presentes na minha mistura. É uma consideração forte, mas que está na base aí de muitos resultados termodinâmicos que a gente vê na literatura clássica. Né? Porque a literatura clássica, a gente tem que estar ligado. O que um livro-texto pretende? Um livro-texto pretende, em alguma medida, a felicidade do aluno. Né? Ele quer pegar aquele conjunto de fórmulas, aquelas expressões e fazer algumas continhas e chegar num resultado. E, no final das contas, ele vai dizer, nossa, eu acertei a questão, eu entendi a matéria e acertei a questão. Né? Existe um caráter emotivo ali também desses livros-texto. Porque quando eu fujo dessas condições fortemente idealizadas, facilmente, quase que de imediato, a gente não conseguir resolver matematicamente as equações e eu precisar lidar com a solução desses problemas usando alguma estratégia de cálculo numérico, de matemática computacional, coisa assim, um software. E aí o aluno que está consumindo aquele livro para tentar aprender alguma coisa, ele não vai conseguir, ele não é obrigado a saber esse tipo de ferramental. Aí ele, né, ia travar, falar, pô, essa equação não sei resolver, e aí eu não vou conseguir obter nenhum valor, ele iria abandonar ali aquele conhecimento. Então, um livro-texto, para além de apresentar um conteúdo organizado, sistemático, com uma pretensão pedagógica, ele também tem esse lado de fomentar a felicidade ali do seu usuário. Né? Eu consigo obter algum resultado numérico. Mesmo que eu faça uso de todas essas considerações fortes um pouco irrefletidamente. Eu estou acreditando ali no que o livro disse que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, mas eu não estou pensando muito nos motivos. No nível que a gente está, pensar os motivos que vai ser a nossa obrigação. É botar isso tudo em xeque e pensar, pô, mas será que eu estou fazendo alguma coisa válida? Vejam, só nessa brincadeira, nessa apresentação que a gente está vendo aqui, nessas páginas iniciais do livro, quanto de vocabulário pode ser explorado para discutir os nossos resultados num trabalho científico que a gente venha fazer. Quantas comparações estão inseridas
nesse tratamento, que eu posso apresentar essa comparação de forma gráfica, discutir efeitos, pensar no peso dessas interações intermoleculares sobre o comportamento do sistema, separar comportamentos, dizer, ó, nessas condições termodinâmicas, não é absurdo a gente levar em conta essas aproximações, mas para essas outras condições termodinâmicas, considerá-las vai ser quase que um crime. Vendo a matemática pura como está aqui, um pouco para a gente fica um pouco cego nesse processo. Eu não sei julgar, porque eu não tenho noção da ordem de grandeza dessas coisas. A gente fica cego, a gente está fazendo uma coisa muito formal, né? Maneja as equações para um lado, para o outro, substitui, aplica uma condição, isso e aquilo e tal, mas e no final das contas, em termos quantitativos, qual a relevância de aplicar essas correções? Por enquanto, eu não sei. Qual a faixa de validade delas? Por enquanto, eu não sei. E a gente só vai saber quando a gente conseguir comparar alguma coisa com a realidade. Tá? E isso vai ser difícil, porque existem poucos dados experimentais disponíveis. Às vezes, o seu trabalho, baseado em simulação, vai ser a única informação disponível sobre o sistema que te interessa. Tá? Então, né, a gente viu lá com a Juliana que todo jogo dessas simulações moleculares clássicas, né, envolve a gente descrever as interações em termos de um campo de forças. O campo de forças é o conjunto das expressões do tipo potenciais que descrevem como a energia muda em função de distâncias. Basicamente seria isso. Se nesses campos de força as equações e os parâmetros forem ruins, a gente vai construir informações termodinâmicas muito ruins. Tá? E é isso que a gente tem que ficar atento. Tá? Bom, vamos lá. Aqui um exemplo que ele dá do ponto de vista numérico para a gente começar a ter um pouquinho de ordem de grandeza dessas coisas. Ele vai retomar aí aquela noção da lei de fugacidade de Lewis, né, que a gente já mencionou, né, a fugacidade igual a fugacidade pura vezes a fração molar, né? Ele fala, ó, a lei de fugacidade, a regra de fugacidade de Lewis é particularmente simples e muito usada para avaliar fugacidades de componentes ou das componentes numa mistura gasosa. Entretanto, ela não é confiável porque ela é baseada na severa simplificação introduzida pela lei de Amagat. Ele até coloca um capítulo para discutir complementarmente essa lei de fugacidade, essa regra de fugacidade de Lewis, lá no capítulo 5. Tá? Mas o importante é o seguinte, que a gente até comentou, a derivação assume a aditividade dos volumes de todas as componentes da mistura, aquela temperatura e pressão, que a altas pressões, essa consideração é frequentemente uma consideração muito boa por conta do comportamento das densidades do tipo líquido, altas densidades, e o fluido tende a se misturar com pouca ou nenhuma mudança no volume. Eu falo, olha, a lei de fugacidade é boa para líquidos, ou a lei de Amagat é boa para líquidos. Para gases, ele está dizendo aqui de um problema. Por exemplo, dados volumétricos de uma mistura constituída por nitrogênio e butano a 171 graus Celsius, uma temperatura que não é nada de outro mundo, são apresentados na figura que eu vou mudar ali a tela para vocês verem.
indicando que a 690 bar, o volume molar da mistura é aproximadamente uma linha reta da fração molar. Num primeiro olhar, por isso, a gente pode ser tentado a concluir que, para esse sistema, a 690 bar e 171 graus, eu vou mostrar o gráfico, a lei de fugacidade de Lewis fornece uma excelente aproximação para as fugacidades da componente de mistura. Vamos dar uma olhada, então, que gráfico é esse? É um gráfico que ele apresenta aqui. Então, uma mistura de nitrogênio e butano a 171 graus e ele vai mudando a pressão. Aí ele comenta o seguinte, olha, num primeiro olhar, eu seria levado a pensar o seguinte, conforme eu vou aumentando a pressão, e ele aumentou a pressão consideravelmente aqui, né? A gente está lá na faixa dos 700 atmosferas, né? Então, aí fala, bom, como eu observei aqui esse comportamento do tipo linha reta em relação à fração molar do butano, que espelha no nitrogênio, já que são dois apenas, fala, olha, parece que a regra de mistura lá do Lewis, a regra de fugacidade do Lewis, funciona muito bem, né? Porque está sendo uma função da fração molar direto. Mas vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Mais uma segunda olhada, espiada ali, entretanto, mostra que essa conclusão ela não é justificada porque a lei de fugacidade, a regra de fugacidade de Lewis, assume a aditividade dos volumes não apenas na pressão de interesse, mas para a faixa inteira de pressões de 0 a P. A figura 3.1, a mesma figura, mostra que a pressões baixas, menores do que 345 bar, o volume, os dados volumétricos se desviam claramente da aditividade. Vamos ver aqui, 345. Fala, olha, comportamento brutalmente não linear. Ele fala, cara, não é o caso. Né? Para regra de fugacidade de Lewis valer, deveria valer para a faixa inteira de pressões. A gente está numa condição lá exagerada por conta do comportamento do tipo quase líquido desse sistema, mas para pressões baixas, olha o nó que aparece. Esse tipo de gráfico aqui é um gráfico muito bacana para ser explorado como resultado de um trabalho nosso. Esse gráfico evidencia o tipo de comportamento ou a forma de exibição dos resultados que a comunidade está esperando ver e o tipo de discussão que também espera ser desenvolvida. Para vocês que frequentemente precisam fazer gráficos aí desses comportamentos, tá? Eu até destaco aqui como que esse gráfico está construído de forma monocromática. Tá? Veja que o cara está usando uma cor só para representar todas essas pressões e ele está fazendo uma anotação em cada linha dizendo, olha, isso aqui é tal pressão, tal pressão, tal pressão. Né? Você consegue acompanhar sem ter que adicionar aí no gráfico marcadores diferentes, cores diferentes, coisas desse tipo. Tá? Então, acho que esse gráfico acaba sendo uma boa referência assim, para a gente imitar, no bom sentido, né, na forma de a gente exibir os nossos resultados. É um gráfico legal para a gente se basear. Vamos ver mais um pouquinho aqui.
Agora, o segundo ponto é fugacidade de um componente numa mistura a pressões moderadas. Pressões aí intermediárias, nem tanto ao líquido, nem tanto ao gás ideal. Vamos ver o que a gente extrai disso aí. Então, ele fala, olha, que na seção anterior, a gente calculou a fugacidade de um componente numa mistura de gases ideais e numa mistura de gases reais que obedece à lei de Amagat. Tá, então, falou, ou tem uma condição, gás ideal, ou uma mistura de gases reais que obedece àquela condição de aditividade dos volumes. Agora, para ilustrar aquela equação lá de trás, 3.14, né, aquela que a gente envolveu aqui de verde, que nos permite extrair a fugacidade. Em termos de um exemplo realista, a gente vai calcular a fugacidade de uma componente numa mistura binária a pressões moderadas. Por simplicidade, né, o cara vai se agarrar em alguma coisa para desenvolver, ele vai usar a equação do tipo Van der Waals, que é compatível com essas pressões moderadas. Então, está aqui a equação de Van der Waals, tá? E os coeficientes que a gente conhece e tudo mais. Para calcular as coisas que nos interessam lá daquela equação 3.14, primeiro, a gente precisa encontrar uma expressão para o volume parcial molar, e para isso a gente vai reescrever essa equação extraindo dela o volume explicitamente. Lembrando que o volume total do sistema vai ser o número de mols total vezes esse volume molar aí da composição. Tá? Com isso, a gente consegue calcular esses volumes parciais molares, esses volumes molares de cada componente. Tá? E aí, a gente vê variações dessas propriedades que relacionam o número total de mols com o número de mols de cada componente. Mas olha o que aparece aqui, fazendo a simples derivada desse volume total com cada componente, usando a equação de Van der Waals. Uma derivada desse termo, número total de mols vezes B, em relação ao número de mols de uma espécie, e a derivada do número total de mols vezes A em relação ao número de mols dessa componente 1. E aí começa o problema. Agora, a gente precisa especificar uma regra de mistura, ou seja, uma relação que estabelece como que as constantes A e B para mistura dependem da composição. A gente vai usar aqui regras de mistura que foram originalmente propostas pelo Van der Waals. Mas isso tudo é fruto de imposição. Olha a simpatia dessa regra de mistura para o parâmetro A. Eu levo em conta os parâmetros A e B das substâncias puras. Para o termo de volume, é uma coisa simples, que leva em conta a fração molar de cada espécie presente. Mas olha para o A aqui como é que é bem antinatural. Se a gente olhar com algumas lembranças do nosso passeio matemático aí na vida, deixa eu pegar aqui uma canetinha azul. Isso aqui está com cara de ser alguma coisa, A igual a
algo desse tipo aqui. Y1 raiz de A1 mais Y2 raiz de A2 ao quadrado. Né? Se a gente abre essa expressão, a gente chegaria nessa daqui. Mas você pensa, pô, qual a base para eu escrever um troço como esse? Como é que eu suporia que essa é a regra de mistura para o parâmetro A da minha equação de estado? Assim, no ponto que a gente está, eu não tenho fundamento para dizer um troço desse. Né? Originalmente, a gente precisaria até dar uma olhada se o Van der Waals, lá nos trabalhos originais, ele dá alguma justificativa para escolher uma regra de mistura como essa. O do B é tranquilo, mas o do A não é. Mas ele já fala logo, olha, para eu conseguir extrair essas propriedades e calcular coisas, eu preciso aqui definir essa regra de mistura. Isso usando uma equação de estado conhecida, Van der Waals. Imagina se eu estou lidando com outras equações de estado que podem ter formas mais complicadas, com mais parâmetros. Eu vou ter que dizer a regra de mistura de todos os parâmetros. Vamos lá. Fazendo as manipulações aí, eu conseguiria, para o caso de Van der Waals, dada aquela regra de mistura, extrair o volume molar parcial da componente 1, chegando nessa expressão. E aí eu jogo lá naquela equação 3.14 e consigo extrair o potencial, a fugacidade daquela espécie. Você poderia até pensar o seguinte, pô, então se é esse o ponto que a gente chegou, eu posso voltar aqui na minha equação de Van der Waals e eu posso corromper essas regras de mistura que ele propôs originalmente. Eu posso dizer que para o A vai ser a média, que para o B vai ser a média geométrica, ponderada em função das frações molares e tal. Eu posso inventar um monte de regras aí e testar. Né? Essas daqui foram as originais. Como eu disse, a do B é fácil a gente pensar. Volume, uma propriedade ligada ao volume, é fácil a gente desenhar isso no papel e chegar a uma conclusão parecida. Mas a do A não é nada natural. E aí, fruto dessa manipulação, a gente calcula o coeficiente de fugacidade, né? Aquela razão, né, da fugacidade com fração molar vezes pressão do sistema, e vejam como é que fica a correção, ou o termo que traz à tona essa relação entre a pressão do sistema e a fugacidade. Eu posso pegar isso aqui e jogar para cá multiplicando, né? E vou dizer, fugacidade e pressão total do sistema vão se relacionar desse jeito horroroso aqui. Né? Com raízes quadradas dos parâmetros da nossa equação lá de Van der Waals. Imagina se eu tenho mais componentes, como é que seria? Né? E a coisa só vai ficando cada vez mais feinha aqui do ponto de vista dessas expressões. Tanto que o resultado aqui se chega é o seguinte. Fruto desse tratamento, a gente consegue encontrar uma correção para aquela regra de fugacidade de Lewis. Pelo simples fato de eu incorporar os efeitos interacionais simplificados pelos parâmetros de uma equação de estado que foram manipulados a partir de uma regra de mistura específica, eu consigo alcançar uma correção para uma regra que foi assumida lá atrás, baseada numa noção
muito severa, a aditividade de volumes, mas agora eu abro mão disso agora, usando a equação de Van der Waals. Poderia usar outras equações. E esses são resultados que eu tenho analiticamente. Eu manipulei essas equações e obtive esse resultado arrumadinho, vamos dizer assim. Né? Imaginem equações de estado que são concebidas, são constituídas em termos puramente matemáticos, a partir de interpolação de dados experimentais e tal. A obtenção de propriedades como essa vai ser puramente numérica. Eu não vou ter essas expressões arrumadinhas, mas eu vou conseguir calcular valores. Muitos softwares de termodinâmica de sistemas reais, que a gente encontra no comércio aí da engenharia química, dos simuladores de processos e tal, vão ter essas coisas de alguma forma implementadas. Mas, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que usar com muito cuidado. Eu tenho que saber o que está implementado lá, se eu vou usar uma ferramenta dessa. Porque a chance de dar erros grandes é muito alta. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Vamos. Tá. Ele fala aqui, a figura 3.2 apresenta os coeficientes de fugacidade para vários hidrocarbonetos, uma mistura binária com nitrogênio. Nesses cálculos foi utilizado a fração molar da espécie 1 como 0,1 e a temperatura de 343 Kelvin em cada caso. 1 vai ser o hidrocarboneto e 2 vai ser o hidrogênio. E, para comparação, a gente mostra também coeficiente de fugacidade de acordo com a regra de fugacidade de Lewis. Vamos ver aqui. Isso. Olha que interessante. O coeficiente de fugacidade, a gente tem aqui o butano e aqui o resultado obtido pela regra de fugacidade de Lewis. Isso em função da pressão total. A gente está falando de uma queda aqui que vai... a linha está reta. Aqui mais ou menos do 0,76, alguma coisa assim. E vindo aqui, no caso mais simplificado, né? Para algo em torno de 0,58. Né? Uma diferença considerável em termos percentuais. Né? O que ele comenta mais aqui? Comparação, mostramos também. Tá. Da equação 3.36, ok. Nós vemos que a regra de mistura, a regra de fugacidade de Lewis é pobre para o butano por duas razões. Primeiro, a fração molar do butano é pequena, já que o y2 ao quadrado é próximo da unidade. Termo aqui. E o 2 é o nitrogênio. E segundo, a diferença nas forças intermoleculares entre o butano e o nitrogênio, que é avaliado por essa diferença aqui. Então, uma diferença entre as forças intermoleculares butano e hidrogênio é grande. Então, se o gás em excesso fosse hidrogênio ou hélio ao invés de nitrogênio, os desvios em relação à regra de Lewis para o butano seriam ainda maiores. Tá? E assim, a gente está tentando descrever os sistemas com mais realismo, levando em conta que eu tenho parâmetros A e B bem calibrados para as substâncias puras.
O que a gente fez foi incorporar a possibilidade de ter uma mistura agora. Incorporou realmente essa possibilidade. E não com aquela consideração severa lá do Amagat de aditividade dos volumes. Tá? Para o componente I, a regra de fugacidade de Lewis ela é frequentemente pobre quando a componente I, a fração molar dela, é muito pequenininha. Entretanto, a regra de fugacidade de Lewis é geralmente boa quando a fração molar é próxima da unidade, porque ela se torna exata quando essa fração molar é unitária. Seria o cara puro. Né? Bom, então, assim, a gente começou a ver os efeitos que aparecem, até com esses dois gráficos aí que a gente apresentou, tá? Os efeitos quantitativos de como que essas coisas mudam quando a gente incorpora realmente os efeitos de mistura e equação de estado e tudo mais na contabilização dessas propriedades termodinâmicas. Tá? A gente vai estar fazendo um trabalho bem mais bacana se a gente trouxer essa discussão para o que a gente desenvolve e deixar um pouco de lado aquela tentativa de simplesmente apresentar os resultados. Eu fiz a simulação, apresentei. Não, agora eu posso, pelo menos, tentar ou começar a tentar a lidar com esses modelos um pouco mais sofisticados e ver o que acontece. Para a gente não receber uma crítica na seguinte direção. Pô, você está comparando aí com um sistema ideal? Pô, todo mundo sabe que o teu sistema não é ideal. Por que você fez essa comparação? Não faz nem muito sentido. Né? Não, agora a gente está comparando os nossos dados com uma equação de estado que incorpora a não idealidade e efeitos de mistura, usando uma regra de mistura lá para os componentes. Eu poderia testar várias regras de mistura. Tá? Beleza, bom, nosso tempo acabou. Por hoje já deu. Mas eu acho que a gente deu passos importantes nessa construção. Vou separar, fragmentar esse material para colocar lá no nosso Classroom, tá? Semana que vem é feriado, não nos encontramos. Na outra semana a gente continua. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um de vocês. Né? Para mim, pelo menos, está sendo muito útil, porque eu estou parando para estudar essas coisas. Né? Às vezes o dia a dia não nos permite isso, mas a gente tem que colocar um freio na vida para conseguir realizar algumas coisas. Eu estou me dando esse freio e estou contando aí com a parceria de vocês, que está agregando também. Nos próximos encontros, alguns de vocês vão fazer também a exposição de alguns dos seus trabalhos e tal, para a gente pensar junto, né, essas formulações, esses resultados e os dados que a gente está gerando. Beleza, minha gente? Então, boa tarde de estudo e trabalho a todos e a gente se esbarra aí pelos corredores numa próxima semana. Valeu, galera. Até mais. Abraço.